Amados, todo final do ano eu penso em algo profético, eu tento receber do Senhor. Há anos eu tenho usado o calendário judaico ou o ano judaico para dar o direcionamento do nosso ano. Quem pode dizer amém? 2026 também confere com o mesmo ano 5.786 que já virou, né? Que é o ano das palavras que se cumprem, eu vou colocar. Quem fica feliz? Meu Deus do céu. Eu vou explicar cada um, eu ontem orando sobre a palavra, né? Eu vou explicar então cada um dos números, vou ministrar sobre eles, nós vamos orar rapidamente. Posso ouvir um amém? Então nós vamos orar com os nossos filhos, você fica de olho nos seus filhos aí. As crianças estão no culto, elas vão fazer barulho, elas vão brincar, olha para quem está do lado e fala, fique tranquilo, irmão. Posso ouvir um amém? Né? Normal, esse culto é assim, eles vão estar andando, vão estar aí, ok, vamos ter um momento de orar. Vou ser preciso e rápido, glórias a Deus, né? Então vamos lá, 5.786 ou 2026 para nós, eu creio realmente que o calendário judaico é o calendário de Deus. Por quê, pastor? Já expliquei isso, já ministrei isso. Os anos casam de uma forma maravilhosa. Esse próximo ano, quando eu for falar de Shemitah também, dos anos da pregação que eu faço, eu mostro para vocês o que significa cada mês do ano do calendário judaico. Amém, amados? Que todos fazem uma construção assim, ó, de celebração na Páscoa e de um caminhar de redenção até setembro, tabernáculos. Para que você possa se remir, se consertar, se ajeitar do ano do Senhor, aí vira o ano, aí começa de novo, celebração e avança até a Páscoa, depois um processo de reajuste, de realinhar com Deus. Quem pode dizer amém? E como eu sempre falo, as festas que estão para se cumprir ainda, do calendário judaico que Jesus não cumpriu, elas são trombetas, expiação e tabernáculos. Então não só eu, como outros também concordam, que muito provavelmente, perto desse período, setembro, Jesus deve voltar. Então todo o calendário se comporta assim. Quero compartilhar o ano aqui com vocês. Posso ou não? Então vou falar desse lado aqui para ajudar o povo, embora a filmagem está lá, tá? Então vamos lá. Vou ler rapidamente aqui, né? Então 2026 são 5.786. Quais são as letras do calendário judaico? O que elas nos mostram, pastor? Eu não vou andar tanto na descrição da letra, mas vou ser rápido. Então Tav, Shin, P e Vav, que é conclusão ou marca ou selo, por meio de transformação, Shin, aí depois fala boca, declaração, e Vav é prego, que se concretiza. Quem pode dizer amém? Deixa eu explicar rápido isso. A Bíblia fala assim, ó, um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Então todo setting bíblico, o que se mostra é assim, Deus criou o mundo em quantos dias? 6, né? No sétimo ele descansou da obra que fizera, de criar. Ele não criou mais nada novo depois do sétimo dia. Que Deus nunca descansou no sentido de não fazer nada. Jesus fala, meu pai trabalha e eu também trabalho, como eu sempre reforço. Depois que Deus criou a mulher, ele nunca mais descansou. Você sabe porque que algum homem já tentou descansar em casa? Amor não sei o que, amor não sei, vou até contar uma história, posso ou não? Não é da minha casa. Aí eu estava na casa da minha sogra, né, no Natal, do meu sogro, aí todo mundo assim, porque a minha sogra falou lá para uma amiga dela, não amiga, a gente se ficar só nós vamos para uma casa de repouso, eu não vou para nenhum lugar, para outra coisa, eu vou para uma casa de repouso, né? Aí eu levantei na mesa, não, eu estava quieto, né, pastor, eu falei, jamais, minha sogra não vai para casa de repouso nenhum, não vou permitir isso. Eu vou cuidar da minha sogra, já tem uma casa lá para ela morar na nossa casa, eu vou cuidar dela. Aí todo mundo com o coração assim, olhando assim, mas que coisa linda. Falei, vou explicar o porquê. Porque eu conheço a minha sogra. Esse lugar chama casa de repouso, se eu levo ela lá, acabou o repouso. Vai ter que fechar a casa, porque ela fica pedindo coisa toda hora. Aí tá... Mas é mais ou menos assim, Deus criou a mulher e Jesus vem 4.000 anos depois e fala, meu pai trabalha e eu também trabalho. Não é só a mulher, é porque a gente também dá trabalho, amém. Amém, amados? Voltando para a história, mas deixa eu explicar aqui, eu já fiz a piada, vocês acordaram. Ótimo, ó. Deus criou o mundo em quanto tempo? 6. Então assim, ó. Há um cenário escatológico que também aponta para algumas coisas. O quê? 1000 anos para Deus é igual a quanto tempo? 1000 anos para Deus é igual a quanto tempo?
um dia. Então, vou explicar o calendário hebraico. Ó que ano nós estamos. Leia lá comigo. 5.000. Desse lado, qual que é? 5.786. Aí atrás, que ano que é? 5.700. Então, ó. Eu não posso dizer quando ou o quê. Porque pode ter se perdido algum ano na contagem, embora por lógica não. Amém, amados? Porque sempre se manteve. Mas, só para você entender o início da contagem. Posso ou não? Então, 5.700 significa marca de transformação. Vocês estão aqui comigo, amados? O 5 vai ficar sempre como marca. Tá, por causa da letra aqui, dos números conformar. Mas por que esse ano, esse período é marca, pastor? Né? Porque assim, ó, por lógica, se o mundo foi feito em 6 dias e depois entra o Shabbat Shalom, a maioria corrobora que, muito provavelmente, vão demorar até chegar a 6.000 anos e depois vem o quê? Milênio. Shabbat. O governo do Senhor. Então por que eu estou falando dessas coisas? Não estranhe, caminhando para o fim, as numerações do calendário judaico sempre falarem de marca, de concretização. Quem pode dizer amém? Que muito possivelmente Jesus volta quando esse número virar 6.000, se ele estiver na contagem certa. Pode ser que seja antes, pode ser que seja, amém? Independente, se for mesmo nessa contagem, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, pode se preocupar, irmão. Fala assim, você só tem uma vida, você não vai viver 200 anos. Amém? Então, para nós, ele volta antes. Mas só para eu explicar, vocês estão comigo, sim ou não? Né, eu poderia falar até mais coisa, que não é o tema do culto de hoje, mas ó, primeiro dia, Deus fez separação entre... Você não sabe a criação? Paulo, primeiro dia Deus fez separação entre a luz e as trevas. Segundo dia, águas de cima, águas de baixo. 2.000 anos, dilúvio. Separação de transição, dilúvio. Então casa com todas as coisas, não vou avançar. Amém, amados? Mas casa com muita coisa da criação, de como o mundo se desenhou. Para nós não importa, só temos essa vida, não vamos passar de 120 anos. Olha para quem está falando e fala, se Deus quiser eu vou chegar. Né? Ótimo, então vamos para o calendário, vamos para 2026 que está perto. Então é o ano da conclusão, então sempre vai ser assim desse que a gente vai estar falando, né? A não ser que quando mudar para 5.600. Então é boca e declaração. Então, projetos práticos para que nós possamos viver o ano bem. Chacoalha quem está do seu lado e fala, faça um plano, irmão. Quem pode dizer amém? Quem teve algum sonho em 2025? Quem realizou um sonho? Glórias a Deus. Dificilmente você vai realizar sem planejar, é ou não é verdade? Era o meu sonho, não tinha um plano, eu sempre falo isso. Então, tire os planos do papel, dica prática para agora. Por quê, pastor? Porque é um ano da concretização. Saiba onde está e onde Deus quer te levar. Amém? Pergunta para quem está do seu lado, onde você está, hein? De verdade, assim, né? Onde eu estou em Deus, onde eu estou no plano e propósito de Deus, onde eu estou nas coisas que Deus tem para a minha vida e onde Deus quer me levar. Para onde Deus quer me levar, qual é o plano de Deus para a minha vida e ande iluminado pela palavra. Entenda o que Deus quer de você. Posso ouvir um amém? O que é que Deus quer de mim? Então eu quero orar. Como eu vou adotar o padrão desse culto? Eu peguei as palavras como elas estão literais ali na tradução, não fui no original dela. E fui buscar onde aparecia algumas primeiras menções que aconteceu com algo bíblico para que nós pudéssemos profetizar para o próximo ano. Quem pode dizer amém? Paulo fala assim, ó, quem dera todos pudessem o quê? Profetizar. Né? Orar em línguas, profetizar, ele fala dom de profecia para todos. Então nós vamos usar a palavra, nós vamos usar o texto e nós vamos profetizar em cima disso do ano que a gente está. Quem pode dizer amém? Amém? Então essa é a palavra que eu tenho. Ano que vem eu prego ano que vem, que amanhã eu vou pregar uma outra palavra. Né, no primeiro culto do dia. Então, vamos lá, vamos por etapa, porque eu estou olhando para a gente fazer a virada. Aleluia. Então, primeiro coisa, vou usar a primeira letra do 5, tá? De marca ou de sinal. Leia lá comigo, Gênesis 38:18 diz: que penhor, e ela disse, porque é selo ou marca, tá? A primeira letra aí do hebraico lá, selo, o teu, e o teu? E ele, pois, olhou e deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Então o que eu quero profetizar sobre aqui? Aqui é a história de Tamar. O que aconteceu com ela? Ela tinha um direito, por causa da lei do levirato, de casar com um dos descendentes de Israel. Na verdade, um dos filhos de Judá. Ela é enganada, Judá ele fica com medo de perder o seu filho, então ele não dá o seu filho em casamento a ela, ele engana ela. Amém, amados?
né? Ele não deixa ele crescer, ele engana ela, e em um determinado momento, não é uma cena bonita, nem é algo de se falar, mas eu quero falar do que acontece, do modo como Deus age. Quem pode dizer amém? Ela vai diante dele, ela se faz de uma forma, e é interessante isso, porque uma mulher, ela busca justiça. Quem pode dizer amém, mulheres? A forma, eu não vou entrar na forma, nas coisas, o cenário que aconteceu, mas ela foi, e ela constrangeu o Judá, né? Nesse cenário, num ponto que ele disse assim, ó, ela é mais reta de Sedacá do que eu. E depois ela foi e concebeu. Por que a importância de tudo isso? Porque de Judá descende o próprio Jesus. Então, de uma restituição de um caso, de uma situação que aconteceu, o próprio Jesus é restituído. O que é que eu quero orar sobre as nossas vidas esse próximo ano aqui, em nome de Jesus, né? Quero orar e profetizar que tudo que aconteceu de injustiça, tudo que foi errado para conosco, tudo que foi errado para com a nação, quem pode dizer amém? Das coisas que nós sofremos, das coisas que a previsão, infelizmente, não é das melhores fora da igreja, é ou não é verdade? O cenário é, meu Deus do céu, vão querer arrancar nosso couro, né? Não está bom, não é verdade? Trabalhar mais, ok, glória a Deus, nós somos fortes, quem pode dizer amém? Mas eu quero orar por isso, que o caso dela foi isso. O que ela fez? Ela foi, colocou a própria vida em risco, se fez ali, né, como uma prostituta cultual, infelizmente, mas ela pegou de volta o selo. Vocês estão aqui comigo, amados? Já preguei até disso. Ela pegou de volta o selo, o cordão e o cajado. O que eu quero profetizar? Que nós teremos uma marca para ser restituídos. Quem crê no nome de Jesus? Vamos colocar de pé e vamos orar por isso então, em nome de Jesus? Não precisa todos, então calma. Deixa eu... Vocês já estão querendo ficar de pé já? Sim, né, pastor? Vamos fazer exercício no final do ano. Então, vamos orar? Em quê? Pastor, tem coisas que eu preciso ser restituído. Tem coisas. Fui injustiçado numa área, fui injustiçado no meu trabalho, teve coisas que eu não plantei e veio colheita sobre a minha vida, teve coisas que fizeram, teve coisas que não agiram corretamente para comigo, eu tenho causas na justiça, eu tenho situações, hoje minha cunhada é advogada, ela está falando uma situação, eu falei, eu tenho umas causas aqui na justiça para ajustar a minha vida, que eu já pedi, já vi todas as coisas, vou ter que arrumar, é direito, é lei, eu já estou crendo na primeira palavra, verdade, coisas que me cobraram a mais, que não deviam e outras coisas, né? Opa, Deus já vem, ainda para confirmar que é mais profético, o Judá nasceu bem hoje ainda do Moisés, né? Para ficar dentro do ambiente. Então, se tem essas coisas na sua vida, deixa eu explicar uma coisa rápida, posso? Eu, muitas vezes na minha vida, o tempo que eu me desviei da igreja, eu fiz muita coisa errada, foram 7 anos, 6 para 7 anos. Então, eu coloco sempre isso, eu falava para a pastora, algumas coisas vão romper na nossa vida depois que eu virar um ciclo. Eu sei que tem algumas coisas retidas por causa do plantio que eu tive. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, eu sabia que algumas coisas na nossa vida iam ficar seguradas por um período de tempo. Eu sempre falava, está tudo funcionando bem, mas ainda não chegou onde tem que chegar. Porque vai chegar quando tem que chegar, depois que eu romper um período, para eu poder pedir a minha restituição diante do Senhor, do tempo que eu não tenho. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, se você entende da parte de Deus, tem coisas que eu não plantei, tem coisas que eu vivi, tem coisas que aconteceram de forma injusta comigo, pode acontecer sim ou não? Opa, claro, vamos orar para que Deus restitua? Amém? Se é o seu caso, então, você tem algo para clamar ao Senhor e pedir dessas coisas, coloque-se de pé, vamos orar juntos em nome de Jesus? Vamos orar? Glórias a Deus. Pai, eu te peço, abençoa a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra, eu sei que o Senhor é um Deus de restituição, que a cada ciclo tem diversas passagens da Bíblia que mostram isso. Com Tamar foi com um selo, ela tinha o selo e isso garantiu dela a restituição. Nós temos a marca da promessa em nós. Então nós te pedimos a autoridade do nome de Jesus, porque o reino dos céus é retidão, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem coisas que nós vivemos, tem coisas que nós não plantamos, e tem coisas que nós necessitamos ser restituídos.
Nós nos colocamos como aquela mulher que chega diante do rei, quando o rei está perguntando, quais foram os milagres de Eliseu? Os milagres de Eliseu foi isso, e ele ressuscitou. E a mulher chega naquela mesma hora, o Senhor fala, você será restituída desses 7 anos, desse último ciclo, direto da casa do tesouro, restituam tudo da terra dela, restituam tudo que a terra dela teria que colher, de ter colheita sobre a vida dela. Eu quero liberar essa palavra para esse ano das nossas vidas em nome de Jesus. Seremos restituídos. Pai, eu te peço restituição na área emocional em nome de Jesus, restituição nos relacionamentos em nome de Jesus, restituição na saúde de muitos em nome de Jesus, restituição no nome da pessoa, em como ela se porta, em como ela é conhecida, na fama dela em nome de Jesus, restituição financeira, restituição junto com familiares, restituição de amizades, restituição, ó Pai, de tudo aquilo que foi roubado. Eu te peço, restitui os teus filhos em nome de Jesus. E quem concorda diz: os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Vai pedindo aí, amado. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Salva-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode restituir. Fala aí, fala com os céus. E põe teu azeite em minha Xarabalabassura e calamás. restitui. Sim, Senhor. Leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Declara aí o tempo que roubado foi, porque Satanás pode vir por um caminho, mas tem que voltar por Tempo 7. que roubado foi, poderá se comparar Mudança, papai. a tudo aquilo que o Senhor Ei! tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode Chega, vassoura, balabassaia. e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me. Pode sentar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um ano de restituição. Vamos ver as coisas voltando para o lugar que elas tinham que estar. Em nome de Jesus. Quem crê? Prepara. Aleluia. O outro fala de mudança, né? O outro número fala de mudança. Então eu quero profetizar uma mudança real. Qual, pastor? Gênesis 17:5. Leia lá comigo. E Abraão? E Abraão? E sim? Abraão, não Abrão. Abraão. Por quê? Pai de numerosas nações te constituir.
Então, que esse ano seja um ano de mudança para a sua real identidade. Quem pode dizer amém? Então, quero profetizar isso, por quê? Porque é o ano em que as palavras se cumprem. Deixa eu explicar uma coisa bem simples aqui, ó. Esses dias estavam perguntando para eu e a pastora, e eu não vou falar com maldade. Hoje eu passei aqui. Eu passei com meu irmão na frente da primeira igreja que a gente veio. Primeiro culto que eu estou pregando, não tinha 10 pessoas. 10 pessoas. E eu e a pastora sempre com aquele sonho, nós vamos salvar a cidade, as coisas vão acontecer. Uau! Nós vamos impactar a cidade. Sempre profetizei, Jacques estava desde o primeiro, não estava, Jacques? O menor culto, você estava, Jacques? Estava junto, né? Então, e eu falando assim, ó, no menor culto, o que eu fiz? Quando não veio ninguém no primeiro, eu, dá a mão todo mundo que está aí para quem está do seu lado. 3 pessoas. A profetiza. Esse é o menor culto da história. Hoje faz reunião de líderes, tem mais gente que a primeira igreja. Amém? A última formação de líderes com 300 e sei lá quantos líderes, mais do que o número de pessoas que tinha na igreja quando a gente mudou da primeira igreja. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque no Senhor eu sempre tinha no coração, e não é maldade, eu sabia que eu não viria, eu não ia entregar minha vida para um lugar e não ia ver gente ser salva. Amém, amados? Não ia ser assim, o Senhor não mostrou assim para a minha vida. Por que você está dizendo isso, pastor? Ó, o Adriano e a Pri me conhecem aqui desde que nós começamos lá no mistério, né? Eles entraram antes que a gente lá, antes nós conhecem desde sempre fomos iguais. Né? Era um pouco mais gordinha, agora emagreci, a pastora está cada dia mais bonita. Né? Que eu vou garantir meu ano que vem. Né? Mas eu não posso mentir, mãe. Ela falou, depois você falou que a mulher dá trabalho, mas eu não posso mentir. Por que você acha que Jesus não casou? Estou brincando, vamos voltar. Não imagine Jesus casado, você acha que a mulher ia deixar ele se matar, irmão? Jamais. Falou, tem que terminar a obra que eu tenho que fazer aqui. Ela falou, você não levou nem o lixo para fora, quer se matar agora. Amém, voltando. Vamos crer que as promessas vão cumprir? Eu falo porque assim, amados, depois que as promessas se cumprem, as pessoas reconhecem quem você já era. Mas enquanto é só a promessa, é só promessa. Para nós é tudo. Tem uma palavra, tem tudo, ó. Paulo está aqui, ó. Paulo e a Carol. Sabíamos que iam reproduzir. Carol deve estar Caleb em algum lugar, graças a Deus. Mas não é Paulo. Fazia anos que a gente não fazia isso. Aí o Paulo, a gente combinou alguma coisa. Eu cheguei de uma viagem às 2 da manhã, 3. Falei, Paulo, você me pega às 4 para eu traduzir lá em... Eu só traduzi ou traduzi e preguei? Traduzi e preguei lá. Você me leva para Maringá, para a gente ficar lá junto, tal. Paulo e a Carol. Ambos, os dois, já queriam ter filhos há muito tempo. Vocês estão aqui comigo, amados? Né? Preguei, traduzi, né, Paulo? À noite fomos jantar com o profeta. O profeta olha para o Paulo e para a Carol. Já das primeiras coisas que ele profetiza. Filho. Não dá, quanto tempo deu, Paulo? Nem 3 meses depois a Carol engravidou. Quem pode dizer glória a Deus? Mas quantos anos, Paulo, de casado? 7 anos de casado. E se você, um dia eles contam o testemunho, mas o cenário era impossível fisiologicamente. Mas meu Deus é o Deus do impossível. Só estou falando porque assim, se é um ano que as promessas vão se cumprir, agora que o Caleb estava ali tocando bateria com ele, amados, é fácil de falar. Mas enquanto você está passando, mas eles já tinham, e nós já críamos que eles iam ser pais. Quem pode dizer amém? Já eram pais. No coração, Paulinho, para com os meus filhos, amoroso com criança, sempre deu presente para meus piá, que é homem normal, dessas coisas, não é carrinho, coisa. Já era pai. Quem pode dizer amém? Esse vai ser um ano que seu nome vai ser mudado para quem você é no Espírito. As pessoas vão conhecer sua identidade no Espírito, quem você é no Espírito, chamado que você tem, as coisas que Deus tem na tua vida. Ainda mais nesse ano que nós vamos ganhar essa cidade em nome de Jesus. Né? Eu falei, uma das minhas maiores alegrias, mais de 300 pessoas como líderes no curso de líderes. Começo do outro ano já tem outro curso, quem pode dizer amém? Para formar mais líderes. Se você acha que tem coisas que ainda tem que destravar na sua vida, vamos orar? Para quê?
para que mude a declaração sobre você. Não sei se você sabe, mas no hebraico o nome era uma das coisas mais importantes que tinha, porque o nome falava do destino daquela pessoa. Amém, amados? Do destino daquela pessoa. Vamos orar? Que eu estou olhando ali, nós temos 40 minutos. Podemos orar? Então vamos orar por isso em nome de Jesus. Aí depois eu vou fazer mais uma oração, tá? Então vamos lá. Vamos orar por mudanças. Quem crê que você vai viver algo diferente ano que vem? Você vai ser reconhecido no Espírito. Não pelas coisas que você fez, pelas coisas humanas, mas quem você é no Espírito. Deus vai dar amizades para você, Deus vai conectar você com pessoas, você vai ser reconhecido de uma forma, quem pode dizer amém? Vou te falar, quando você anda com pessoas maduras espirituais, elas não ligam para quem você é humanamente, elas sabem reconhecer no Espírito. Amém? Amém? A gente tem, as pessoas que nós andamos como igreja, como pastores, eu e a pastora, que a gente convive hoje, nós sempre andamos com elas desde que a nossa igreja era pequena. Nossa igreja era assustadora, ela tinha pouca gente, vinha gente dos mais tops das galáxias na nossa igreja, e ninguém entendia por quê. Por quê? Porque eles nos conheciam pelo Espírito, e eles sabiam, preciso agregar na vida deles, eu preciso depositar algo na deles e desse povo, de todos nós que já recebemos depósito e tantas coisas. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Então, se você crê que tem algo para acontecer com você no próximo ano, coloque-se de pé, vamos orar? Que Deus mude a sua história, para que você possa reproduzir, assim como Abraão, mudando como os outros te veem, vai mudar as declarações a respeito da sua vida em nome de Jesus. Quem crê? Vamos orar? Pai, eu te peço, abençoa a vida dos teus filhos e traz essas mudanças, que nós como igreja também possamos abrir nossos olhos espirituais. Nós não vamos olhar as pessoas mais humanamente, nós vamos perguntar, Espírito Santo, quem é essa pessoa no Espírito? Quanto eu posso depositar sobre a vida dela, quanto eu posso contribuir, o que ela pode contribuir, o que ela tem para contribuir na minha vida, o quanto nós vamos andar juntos, o quanto nós vamos conviver juntos, o que eu preciso declarar sobre a vida dessa pessoa, o que eu preciso profetizar sobre a vida dessa pessoa, como eu posso viver as coisas diferentes. Então eu te peço, faz o que ninguém pode fazer, em nome de Jesus. E quem concorda diz, ora a Deus. Ainda de pé, vamos rápido, olha lá, ó. Gênesis 17, aqui, próximo. Vamos orar, pais e filhos? É o ano das palavras se cumprirem. É o ano das palavras se cumprirem. Às vezes as crianças não têm uma palavra ainda, o pai vai falar, para as que estiverem acordadas, que eu já vi que o meu está dormindo aqui, normal, mas você fala mesmo para a criança estiver dormindo aí. Mas o que eu quero pedir? Vamos, pais? Então vamos ler lá só o Salmo 127, 4 diz como? Assim os filhos da... E eu coloquei isso. E eu colei 2 vezes errado, ok. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu colei 2 vezes aqui. Mas eu sei a sequência do salmo. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos orar? Então, papais, vocês vão colocar os seus filhos assim de frente, vocês vão olhar para o telão. Quem pode dizer amém? Cadê? Eu venho aqui junto com os meus. Cadê o Isacão? Isaac está aqui? Vem cá, amigão, vou orar por você. Vamos, pais e filhos, ó. Leia aqui comigo aqui, ó. Pais são, aqui ó, letra pequena aqui. Pais são. Se é o primeiro, tem mais? Porque veio primeiro. Vamos declarar a bênção sobre seus filhos? Então vou fazer uma etapa, pais com filhos. Depois quem não está com os pais aqui, os líderes vão ficar aqui na frente e vão falar como se fossem seus pais declarando sobre a sua vida. Quem pode dizer amém? Então vamos fazer isso? Pais que estão com os filhos, pega os seus filhos aí. Pai que o filho não está aqui, pega o teu WhatsApp agora e faz a oração junto. Teu filho não está aqui, pega o WhatsApp ou grava, e grava assim, ó. Filho, nós vamos falar assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Filho, vai falar o nome do filho. Vou falar Isaac, depois eu vou fazer com Josué. Vamos fazer 2, 3 vezes. Posso ouvir amém? Então vamos, primeira etapa aí. Pais que já estão com um dos filhos. Quem tem mais que um filho, pega aí. Não, então vai ficar e vai fazer oração. Amém, amados? Vem cá, meus príncipes, vocês. Eu vou fazer. Estão dormindo já, meus dois. Um de cada vez. Pai faz. Vem, Zacão. Vem cá. Vem, mãe. Fica aqui, meu príncipe. Isso. Vamos lá? Pais, cada um fala do seu filho aí. Coloca ele de pé aí e você abençoa ele. Coloca a mão sobre ele. Vira ele de costas pro altar para você ler. Amém? Eu vou desligar o microfone, tá?
Prepara valendo em nome de Jesus? Então você faz a oração. Eu vou ler ela uma vez, ó. Isaac, eu vou falar. Isaac, eu te amo como você é minha alegria, você é uma bênção na minha vida. Eu declaro que esse será o melhor ano da sua vida. Você será mais inteligente, mais bonito, mais corajoso, mais obediente, temente a Deus e marcará a sua geração. Você se destacará em tudo que fizer, pois você tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Obrigado por ser o meu filho. Abraça, beijo, eu te amo. Valendo? Então, vai aí, pais. Um filho de cada vez. Vamos lá? Papais oraram com os filhos aí? Isso, vamos lá, vamos seguindo, vamos lá. Tem uns irmãos que tem uns 15 filhos. Faz a oração, tá, amados? Quando você for sentando, eu entendi que acabou. Aí deixa eu orar aqui por todos, senão nós vamos virar o ano em oração. Tem mais duas aí. Estamos no tempo. Uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. O coração dos pais aos filhos se converterá. Pais, arcos de fogo, flechas incendiadas, pais e filhos, céu e terra, um propósito, arcos de fogo, flechas incendiadas, pais e filhos, céu e terra, propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Vamos orar por aqueles que têm um filho ou uma filha que não está nos caminhos do Senhor. Aí eu vou orar para as pessoas. Se esse é o seu caso, coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar juntos aqui. Tem um filho ou uma filha que não está nos caminhos do Senhor, você vai declarar aí o nome deles, eu vou concordar em oração com você. Vamos profetizar que no próximo ano eles vão estar aqui conosco em nome de Jesus.
Pai, na autoridade do nome de Jesus. Isso é uma coisa que o próprio Jesus mostra na palavra, que é uma preocupação do próprio Deus, quando há alguém que está fora de casa, quando há alguém que deixa a aliança, quando alguém se afasta dos caminhos. Então nós colocamos cada uma dessas pessoas diante do seu altar, fala o nome das pessoas aí bem alto em nome de Jesus e declaramos, eu concordo com cada um deles, que a Bíblia diz que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu. Nós declaramos, estarão nos caminhos do Senhor, voltarão à casa do Senhor. Nós vamos ver eles entregues no altar, chorando no altar, se derramando na presença de Deus, dizendo, só o Senhor é Deus. O Senhor vai restituir a minha história, a minha vida, vai quebrar as maldições, os vínculos, as coisas que são estabelecidas, e eu creio, ó Pai, e verei, porque a tua palavra diz que o Espírito profético converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós declaramos, eles voltarão à casa do Senhor e estarão conosco, adorando a Deus, em nome de Jesus. O coração dos pais aos filhos se converterá. O coração dos filhos aos pais, de fogo, flechas incendiadas. Se você não está aqui com o seu pai, vou orar por você declarando isso sobre a sua vida, amém? Vou fazer uma para os homens falando filho e uma para as mulheres fazendo filha, tá? Então, filho, eu te amo como você é minha alegria, você é uma bênção na minha vida, e eu declaro que este será o melhor ano da sua vida. Você será mais inteligente, mais bonito, mais corajoso, mais obediente, temente a Deus, e marcará a sua geração. Você se destacará em tudo que fizer, pois você tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Obrigado, que o Senhor te use poderosamente, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Mulheres, vou orar com vocês, tá? Filha, eu te amo como você é minha alegria, você é uma bênção na minha vida. Eu declaro que este será o melhor ano da sua vida. Você será mais inteligente, mais bonita, mais corajosa, mais obediente, temente a Deus, e marcará a sua geração. Será frutífera e próspera, se destacará em tudo que fizer, pois você tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Obrigado por ser minha filha, que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Pode sentar, vamos lá. Quase acabando. Para o ano especificamente, boca, né? Que é o mesmo que a gente falou também do ano passado, que é a letra P. Então, eu quero trazer Tiago 26. Leia comigo. Se há afirma ser religioso. Aí o que ele fala? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, você anda reclamando demais, irmão. Olha para outra pessoa, fala assim, você é meio mexeriqueiro, irmão. Olha para outra pessoa, fala, você gosta de uma fofoca, vaso? Olha para outra pessoa, fala assim, tua boca está precisando de um banho, irmão. Né? Geralmente a gente toma banho quando está o quê? Sujo, né? Pergunta para alguém, o que sai da sua boca? Ó. Eu, pastor, às vezes me assusto muito com o que sai da boca de crente, né? Me assusta. Esses dias até falaram, né, Paulo? O Lucas que me contou essa história, eu não sabia que não subiu uma pregação minha, porque parecia que eu falei um palavrão. Eu não falo palavrão, irmãos, mas eu falo rápido. Eles me contaram a palavra, me falaram, daí falaram, vamos cortar essa palavra do pastor, parece que ele fala, porque eu falei assim, ó, de uma pessoa, eu fico evangelizando a pessoa, aguento qualquer desaforo até que ele se converta. Tá lá o cara todo fedido, mas imagine eu falando isso rápido, né? Porque eu falei que eu abraço, que eu beijo, mas depois eu tomo banho, a pastora sabe, tem meus filhos, eu deixo no carro e vou evangelizar. Aí saiu parecendo outra coisa, você entendeu? Mas eu não falo essas coisas, tá, irmão? Por quê, pastor? Tá aí, ó, porque, ó, se algum de vocês afirma ser religioso,
é do termo religar, né? Estar ligado a Deus. Se algum de vocês afirma ser religioso, você fala palavrão, tua boca é suja, você não controla o que sai da tua boca. A Bíblia fala que não é necessariamente o que entra na nossa boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Que se eu comer algo envenenado, eu posso até morrer, mas se eu não falei nada errado, eu vou para o céu. Para Deus é a mesma coisa. Agora, se eu falo algo da minha boca com veneno, envenenado, se eu morrer, eu vou para o inferno. Dependendo da sujeira que eu liberei, eu vou sujar alguém para sempre. Eu marco a vida de um filho, eu marco a vida de uma ovelha, eu marco a vida de um amigo, eu marco a vida do marido, eu marco a vida de uma esposa, com o que sai da minha boca. Meu Deus, eu não sei dizer quantas vezes eu já aconselhei, eu não tenho nem ideia na minha vida, quantas vezes já orei por alguém, já aconselhei, e a maioria das feridas de alma vem da boca de alguém. Vou falar para vocês, posso contar isso ou não? Na maioria das vezes da boca de alguém que ama, de alguém próximo. Se alguém te xinga lá na rua, você fala, catar coquinho, você nem liga, é ou não é? Se alguém fala, você é um tranqueiro, você fala, meu Deus do céu, você é o quê? Se é alguém próximo, depende do vínculo, que é a próxima palavra que eu vou, vocês estão comigo, sim ou não? Vamos orar? Que entre vós haja a palavra de paz, salmodie. Eu brinco de salmodiar com os meus filhos. Cadê vocês, Zacão? Vem cá, Zacão. Vem participar com o pai para ficar profético. Corre, corre, corre. Vamos lá, vamos testar. Oração de manhã. Senhor é meu pastor. Eu tudo posso. Deus é meu refúgio, socorro no tempo da angústia. Tá bom, tá nervoso, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguindo. Ensina a criança O caminho que deve andar, e mesmo velho. não se desviará dele. Uma coisa, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. posso todas, tá, uma coisa eu vou Pedir, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. e contemplá-lo na beleza da sua santidade. Em tudo dai, Graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com convosco. O reino de Deus é retidão, paz e alegria. no Espírito Santo, pede. Deus me dá sabedoria para cuidar do seu povo. Em nome de Jesus. amém. Agradeço. Amém? Não, tem diversos outros. É que senão vai o culto inteiro. Não precisa. Só um dia. Um dia ele vai se sentir angustiado. Aí ele vai falar: Deus é socorro presente. Tempo de angústia. Normal, todo mundo vai ter. No mundo tereis aflições. Sim ou não? Deus é meu refúgio e fortaleza. Vai saber. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Posso todas as coisas naquele que fortalece. O que sai da tua boca? Minha pergunta. Vocês estão aqui? Por que você está falando isso, pastor? O que Jesus fala é assim, amados. Não fiquem chateados comigo. Um palavrão que você declara sobre seu filho é tanta sujeira quanto um veneno que você dá para ele. Isso não tem nada a ver. Hoje está uma onda, irmãos, de gente que fala que é crente na internet e xinga, fala coisa. Nunca Jesus, nunca Jesus. Não tem nada de Bíblia, não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se agrada disso. Não entristeçais o Espírito Santo. Se encha dele e não das coisas do mundo. Não sai a palavra torpe da sua boca. Posso ouvir um amém? Amém? Eu nem vou avançar para controlar a boca, vou deixar só na língua, tá? Deixei isso para o futuro, para as outras ministrações. Preciso mudar minhas declarações. Às vezes não é xingar, reclamar. Nós não reclamamos. Fiz um culto, por que nós reclamamos? Nós damos graças a Deus, porque reclamar é dormir mais um dia naquele lugar. Nós não queremos. Quem pode dizer amém? Vamos orar?
Preciso de mudanças nas minhas declarações. Se é o seu caso, levante aí, em nome de Jesus. E às vezes é só reclamar, é só falar, amém? Não tem problema. Nas minhas declarações, reclamo demais, pastor, falo muita coisa ruim sobre a minha própria vida, falo dos outros, repara, vamos mudar as declarações, irmãos, não tem problema nenhum, né? Nada como pedir para Deus e concordar, não há nada melhor do que isso aí, amém? Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos nos colocar num lugar de bênção sobre as nossas próprias vidas e aqueles que amamos. Nós te pedimos, retira toda palavra lançada pela nossa boca, retira toda a palavra de maldição, retira todas as coisas que nós muitas vezes reclamamos da nossa própria vida, o dom precioso dado por Deus. Muitas vezes nós minimizamos nossos próprios talentos, coisas preciosas, tesouros que o Senhor depositou dentro do nosso coração e que são uma bênção na vida de outras pessoas, e nós tratamos com desleixo, nós não agradecemos, nós falamos mal de nós mesmos, não damos graças. Então nós queremos sair desse lugar na autoridade do nome de Jesus, da nossa boca a palavra de bênção, na nossa boca a palavra de vida, da nossa boca a abundância. O nosso sacerdócio é um sacerdócio de vida. Quando vermos uma situação, nós não vamos reclamar, nós vamos declarar: Deus vai mudar isso, Deus vai mudar a história, Deus vai fazer diferente, minha casa será próspera, meu salário é uma bênção, eu não estou em dificuldade, eu estou passando uma estação de abundância, Deus vai fazer muito através disso que eu estou vivendo. Eu declaro mudança na vida dos seus filhos. Nenhuma influência externa para o linguajar, para as coisas, nos dá um controle da nossa mente completo, papai, completo. Nós não venhamos a esquecer qualquer linguagem torpe, qualquer coisa que foi colocada ou implantada ou que precisa ser convertida no nosso modo de pensar. Nós não nos conformamos ao padrão do mundo, mas renovamos a nossa mente. E eu quero profetizar o melhor ano de declarações da vida dos seus filhos. E tudo aqueles que eles declararem, eles vão viver na autoridade do nome de Jesus. Em todas as coisas que eles declararem, eles vão viver como diz a palavra, Pai, daquilo que eles declararam. O profeta, quem dera todos pudessem profetizar e falar das coisas do Senhor, é isso que falaremos das nossas vidas, da nossa cidade e das pessoas que amamos, em nome de Jesus. E quem concorda diz: pode sentar. Estou de olho no para mudar o jeito de falar, eu tenho que mudar os lugares que eu ando. Para mudar o jeito de falar, eu tenho que mudar os lugares que eu ando. Eu dava aula de vôlei. Eu me lembro uma vez, e não tem jeito, irmãos, linguagem contamina. Tava eu e um amigo meu dando aula, me lembro disso até hoje. Nós dois, eu sacando de um lado, ele sacando do outro. Eu era o assistente, não era o professor, então ele sacando e eu do outro. E um piá que estava lá junto, que era um reclamão. Mas pensa um piá reclamão. E ele era muito habilidoso, virou um jogador profissional, Superliga, tudo, super bom, jogou vôlei de quadra, jogou vôlei de praia, namorou a pastora. É verdade, eu conheço a pastora desde jovem, né? É uma bênção, eu amo ele, não tem nada contra. A pastora que ele namorou morreu, graças a Deus não era convertida, batizou, ficou nova, né? Graças a Deus. Mas eu me lembro uma vez dele, mas ele é muito habilidoso, e ele ficava sempre perto, e nós sacando, ele passando bola. Daí espiava, mas espia um burro, né? Espia um burro, não sei o que, esse cara, burro, tudo era burro, ele falando. E estava lá o professor: vai fulano, e ele era burro. Daqui a pouco ele: vai burro. Eu falei: que isso, rapaz? Pro outro professor, mas porque o outro ficava, o que eu estou falando? Disse assim: eu entendo, muda os lugares que você anda. Posso ouvir um amém? Ou pelo menos compartilha com as pessoas que você não gosta desse linguajar. Começou a falar as coisas, com todo respeito, se afasta, não é bênção para você. Posso ouvir um amém, amados? Eu sou pastor, graças a Deus eu vivo isso. Eu vou nos lugares, a pessoa fala um palavrão, ela fica constrangida porque eu sou pastor, mas devia ficar com todo crente. Na verdade, ficar constrangida e não falar mais. É muito feio. Nosso linguajar tem que ser diferente dos outros, em nome de Jesus. Amém? Deus te dê graça nesse ano. E profetiza as coisas sobre o seu ano. Bênção em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Tiago, último para acabar. Ótimo, e a gente preparar para adorar para o próximo ano. Vamos orar, né? Um tempinho. João 20, 25 diz assim, e disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Tomé, se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser a mão, de modo nenhum ou algum acreditarei. E aí a Bíblia diz os outros versículos assim, e 8 dias depois, o Senhor apareceu no meio dos discípulos e disse a Tomé:
Aqui estou, Tomé. Toca nas minhas feridas, veja ao meu lado. E a Bíblia diz que Tomé viu e creu. Aí o texto que todo mundo conhece. Aí Jesus fala assim, ó: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós. Bem mais felizes. Nós cremos puramente. O que eu quero falar desse ano? A última letra desse ano, ou número, que número é letra também, é um prego. É a conexão. Então é a declaração que está conectada, pregada. Vocês estão aqui comigo, amados? Prego diz também de concretizar naquela cultura. Quem trabalha com madeira sabe que se eu bater um prego, madeira nunca mais é a mesma, ela fica marcada ali, ela conecta, e a marca, quando a gente pega praga, o cravo, né, no grego, mas é o cravo que furou a mão de Jesus, né, o prego. Então, o que eu quero orar nessa última oração, e a gente vai adorar, temos alguns minutos aqui, 10 minutos, então estamos bem para a contagem regressiva, e vamos orar pelo nosso ano, mas ó, esse é o ano que as declarações vão estar conectadas, quem crê? Por isso que eu estou falando tanto assim, amados, ó, um ano de igreja da fazenda, um ano de igreja da fazenda, eu posso falar, eu vivi o que eu não tinha vivido em muitos anos, mas eram as declarações esse ano, amém, amados? Eu falei dessas coisas. Luiz, quantos Bob Goods nós fizemos? Na primeira, 1000. Sandrinha, quantos Bob Goods tem lá onde nós vendemos caixas? Você sabe dizer? Quantas caixas você chuta? Umas 8 caixas? Foi isso aí? Tá, 8 vezes 8, 64. Então sobrou 400 e pouquinho. Vou baixar para não ficar superfaturado. Se ela vendeu 8 caixas, posso, amados? 400 crianças vieram na igreja. Quando nós fizemos Bob Goods? Quando que nós fizemos Bob Goods? Então vou deixar 3 meses para ficar bom. Por 4 para não ficar, para não superfaturar também. Vou diminuir a contagem aqui. Nos últimos 4 meses, se são 460 dos 1000 que a gente fez, eu dei 89. Então vou diminuir o número. Posso? 360 crianças visitando a igreja. Nos últimos 4 meses, é 3, mas eu estou diminuindo. Que alegria maior? Vou diminuir o número para 350, que seja uma por dia, velho. Só nos cultos. Você não fica feliz, sim ou não? 360 crianças que pegaram um Bob Goods, leram que Jesus é Senhor, Salvador e todas as coisas. Quem pode dizer amém? Então, quantas pessoas vieram na igreja? Quantas coisas nós vivemos? Quem pode dizer que esse ano você viveu algo diferente, abençoado? Também, né? Estava contando com o Yoshio, né, Yoshio? A gente conversou essa semana, foi essa semana? Foi essa semana. A gente conversando porque o Yoshio tinha alguns projetos. Quem não conhece o Yoshio e a Evelyn, o Yoshio é o homem que casou com a Mulher Maravilha. Que a Evelyn era a Mulher Maravilha do teatro, né? Cadê ela falar nisso no teatro? Dara conseguiu o nosso Bumblebee. Veio o irmão que faz as fantasias aqui. Não fui eu que provoquei ele, eu só orei e paguei uma janta, né? Mas vai ter um Bumblebee dos heróis nossos. Eu falo de assunto aleatório assim no meio do culto. Agora voltando para o culto, aqui para o Yoshio e para a Evelyn, que eu lembrei do teatro. Eles contando sonhos que a gente orava, não é verdade, João? Há anos. Foram quantos sonhos esse ano? 3, 4 sonhos. Só nesse último ano? No último 2 anos, 5. Desde que virou a igreja. O mega sonho era o que foi desse ano, né? Que era o desejo. Mas por que eu estou dizendo isso? Ó? Creia que você vai viver as coisas que você vai declarar. Quem pode dizer amém? Independente, as declarações de Deus para a sua vida estão concretizadas. Fala, Deus, eu vou viver isso em nome de Jesus. Minha família vai ser abençoada, meu trabalho vai ser abençoado, eu vou prosperar. Como prosperar é avançar, não estou dizendo de dinheiro. Quem pode dizer amém? Vou avançar em todas as áreas da vida. É uma alegria acabar um dia bem, sabendo que você fez o trabalho que tinha que ser feito. É ou não é verdade? Vamos orar por isso em nome de Jesus? Coloque-se de pé, está quase virado. Ó,
não seja um Tomé. A Bíblia fala que eles avisaram que Jesus tinha ressuscitado. Eu gosto que fala assim, ó. A Bíblia fala bem claro, 8 dias depois Jesus apareceu para ele. 8 dias é um ciclo inteiro. Que ele deixou de crer, que ele deixou de viver, que ele podia ter feito tanta coisa. Jesus sempre vem no primeiro dia, quem pode dizer amém? E no 8º dia Jesus veio, ok, glória a Deus. Mas não espere virar o ano para só crer lá em 2027. Vamos acelerar as coisas. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O que você vai profetizar? Não sei. Eu quero concordar com você. Você vai viver. Amém, amados? Conversões, mudanças, transformações na sua vida. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome santo de Jesus, eu quero te pedir que esse seja o ano em que nós nos conectamos a todas as tuas palavras. Quero profetizar sobre a vida dos teus filhos uma coisa só, Pai. Uma coisa eu quero declarar: nenhuma página que o Senhor escreveu para o ano de 2026 da vida deles não vai deixar de ser cumprida. Nós vamos andar nos teus caminhos, nós vamos concordar com tudo aquilo que o Senhor tem, e nós vamos falar, esse é o parágrafo que eu estou, é desse parágrafo que eu vou partir, até aqui é o meu ponto final, até aqui é o meu ponto final. Se isso é uma vírgula, eu vou continuar avançando, eu vou dar sequência nessas coisas, mas eu te peço, Pai, alinha os livros da vida, aquilo que o Senhor tem escrito, faz de forma sobrenatural como nunca foi feito, move com liberdade no meio do teu povo e traz graça nessa estação, que esteja conectado. Eu declaro ministérios, eu declaro avanço, eu declaro possibilidades, eu declaro relacionamentos, casamentos, filhos, mudanças, transformações, multiplicações. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer no meio do teu povo, que haja graça nessa estação, e nós já declaramos obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. 2026 será um ano abençoado para todos nós, em nome de Jesus. E quem concorda diz: olha, fica de pé. Estamos quase para virar, quase. Quero orar mais 2 orações. Na verdade, uma oração, reforçar a nossa missão. Pode sentar então, tem mais 2 minutos. Alguém me avisa quando faltar 1 minuto e meio. Eu tenho 3 minutos para falar. Ótimo, vamos lá, atenção, agora ligou o Fábio, normal. Amados, deixa eu fazer uma oração se você está aqui pela primeira vez. Deus quer falar com você. Deus te ama. Como é que Ele mostrou esse amor? Entregando o Filho dele, que se chama Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida. Eu preciso fazer alguma coisa? Não, pastor, não é por obras para que ninguém se glorie. E uma das doutrinas elementares da fé de Cristo é arrependimento de obras mortas. Então, como é que eu faço? Eu declaro com os meus lábios, crendo no meu. Então vamos fazer essa oração rápido, juntos, em nome de Jesus, que eu ainda tenho um slide. Põe a mão no seu coração se você está aí, e repete comigo em voz alta, dizendo assim, ó: Senhor Jesus, neste último dia do ano, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu entrego a minha vida e tudo aquilo que eu sou, coloco nas Tuas mãos, e te peço perdão por todos os meus erros, e libero perdão para todos que erraram comigo. Também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. No nome de Jesus, quem concorda diz? Para Deus. Essa é a nossa função. Então eu te peço, abençoa os teus filhos, todos que fizeram essa oração, tenham experiência com o seu Espírito Santo, que sejam tocados pela sua presença, que possam viver em plenitude, em alegria, em nome de Jesus. E quem concorda diz: glória a Deus. Pedi para você se colocar de pé. Quanto falta, Thiago? 45 segundos? Ótimo, então estou de boa para falar um slide. Você vai ficar de pé 1 minuto e 45 para começar a contagem. Tá, vai me avisando quando for 1 minuto, a gente põe regressivo aí. E vamos adorar com qual? Qual que é? Ótimo, perfeito, então tá. Ó, último, não, põe lá meu slide lá. Antes da contagem, ainda dá tempo, né? Último slide. O pastor é apostólico, o pastor não acaba sem dar uma missão. Achando que é só vida boa. Ó, para quem está do seu lado, fala assim: tem que trabalhar, irmão.
Não é? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. A nossa missão não mudou. Amém? Nossa comissão de sempre: ver a Fazenda Rio Grande salva e discipulada. Conto com vocês ganhando vidas, fazendo discípulos. Amém? De verdade mesmo. Vamos ganhar a cidade, irmãos. Nós estamos em mais aqui do que estava em Pentecostes, e eles bagunçaram o mundo sem uma rede social, sem nada, mas cheio do Espírito. Assim que nós vamos acabar, em nome de Jesus. Vamos ler esse versículo. 1 minuto? Então eu leio. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estão convosco até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Vai lá, regressiva, prepara. Calma. Admirável. Um 2026 abençoado. Se prepare para o melhor ano da sua vida, que você consagrou diante do altar do Senhor. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Dê um abraço quem está do seu lado. Vamos adorar mais um pouco. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria em mim será completa e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, e como Em que verei a face do meu amado. como espero o dia em que a alegria em mim será completa, Nós amamos tua presença. Festa, Paulinho. Como espero o dia como espero o dia em que a alegria em mim será completa.
a mão para quem está do seu lado, vamos orar a benção desse ano. Melhor que a vida é o teu amor. O ano do Hexa, Deus abençoe. Sim. Em que verei. Dê a mão para quem está do seu lado aí, vamos orar juntos. Depois a gente celebra mais um pouquinho, vai. E aí tem panetone, eu acho, é isso? E coisa para beber, e tem festa lá para quem aguentar a festa lá. Mas ó, deixa eu pedir uma coisa. Conheça alguém novo, não vai embora já direto. A não ser que você tenha aqui, posso ouvir um amém? Se apresenta para alguém de verdade, conversa um pouco, abençoa o ano da pessoa em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu sei que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e que 2026 começa agora como o melhor ano das nossas vidas. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Tão sublime, Chega mais, presença. vem pra frente, vamos adorar Que o juntos. ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é desejável, do que o Vamos lá, sobe lá todo mundo. Vocês têm que dominar o altar. É da próxima geração o altar. Pode ir. Todo mundo, os jovens, os novos. Pai, em nome de Jesus, protege esse altar. É forte, né? Mas que construímos. Vai. Vão tudo vocês. Pulem daí de cima. Os jovens também, é isso aí. Vai, mantém o beat, mantém o beat. Nós vamos nessa que essa é boa, vai. Na mesma, Paulinho, vai. Como espero o dia em que verei a face do meu amado.
meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero Começa a aquecer. E o que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? E o que é que os anjos veem? Sai do chão! E o que é que os anjos veem? Sem se prostrar. O que é que os anjos veem? Nos fazem cantar santo, santo. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero. Eu só quero. Levante sua mão direita, vamos orar, vamos entregar esse momento em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo te leve em segurança, te prepare para o melhor ano da sua vida. Porção dobrada, graça, unção, favor, família, em nome de Jesus. E quem concorda diz...